Aqui é a Carol. E aqui é a Luísa. Seja muito bem-vinda ao nosso IntegraCast. Carol, tô muito feliz de estar aqui hoje. Também. Finalmente o nosso projeto nasceu, tão sonhado, tão esperado. O nosso objetivo com esse podcast é levar a saúde da mulher de forma integral. Então a gente vai falar sobre muitas coisas, né, Carol? Com certeza. Até porque, gente, saúde não é só a ausência de doença. A gente tem essa ilusão, né? Mas saúde é você ter um bem-estar completo, qualidade de vida. Então a nossa intenção é falar sobre saúde física, mental, espiritual, social. Exatamente dentro do contexto feminino. E é por isso que o nome é IntegraCast, porque a gente quer falar de tudo, né? De forma integrativa na saúde da mulher. É isso aí, a gente já vai começar, mas antes a gente precisa agradecer a Grace, que deixou a gente mais bonita Grace. Hoje. O arroba dela vai estar aqui embaixo. Da mesma forma, a vó Alzira do Pechincha, que mandou um bolinho tão gostoso para adoçar o nosso podcast. Gente, falando nisso, vai lá. Curte, se inscreve, compartilha. Manda para aquela amiga que você sabe que precisa ouvir um pouquinho sobre isso, sobre saúde integrativa, sobre saúde mental, sobre saúde física. Vai lá, manda para essa tua amiga e também se inscreve no nosso canal. Isso aí. E, gente, nesse primeiro episódio, que a gente está muito orgulhosa de estar fazendo, a gente vai começar falando sobre saúde mental, que é uma coisa que tem sido falado cada vez mais aí por profissionais. Também a gente vê muita gente aí da internet falando bastante. E, né, como a Luísa é psicóloga, ela é psicóloga clínica, tem uma abordagem em terapia cognitivo-comportamental, falei certo? Falou. Treinei, gente. Vamos falar TCC, que é mais fácil, TCC né? é mais fácil. E a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental e a gente vai trazer um pouco para vocês aí da saúde mental dentro da saúde da mulher, que é o nosso foco aqui, tá? E, Luísa, eu quero saber de você como você se encontrou, né, com a psicologia. Como é que foi esse seu encontro, né, com essa área da saúde? Foi ali, fez um vestibular e sem querer passou? Ou você realmente escolheu a psicologia? Me conta aí um pouco. Conta pra gente. Então, a minha história com a área da saúde, né, eu fiz o técnico em enfermagem em 2009, se eu não me engano. E aí é uma coisa muito, muito interessante, né? Geralmente a pessoa me pergunta, Luísa, por que você escolheu psicologia? Sim, não Sinceramente, sei. eu não me lembro quando foi que a chave virou que eu deveria ser psicóloga. Sim. Mas hoje eu tenho muito orgulho da minha profissão. Eu tenho uma tia que é psicóloga. Então, legal. Eu acredito que, de certa forma, também foi uma referência ali para minha tomada de decisão. Né? E eu lembro também, tenho assim, muitas memórias do técnico em enfermagem, que eu não gostava muito de fazer os procedimentos de enfermagem, mas eu gostava muito de estar com o paciente, de conversar com o paciente, de ouvir. Então, eu acho que foi surgindo um amor desde aquela época. Não foi a minha primeira graduação, eu comecei a fazer letras, né? Caramba! Mas aí, no primeiro mês, eu já vi que não era para mim, que eu não me identificava. E aí eu segui depois para psicologia e tô aí desde então. Ah, que legal, Luísa. Luísa, eu mesma quando comecei a fazer terapia, né, aí os terapeutas iam fazer ali o acolhimento comigo, falar, não, minha abordagem é TCC. Eu falava, caraca, o que é TCC? TCC da faculdade? E eu sei, depois, né, eu fui entender que tem várias abordagens, né, e a sua é a TCC. Conta um pouco pro pessoal o que é essa abordagem do TCC, que acredito que muita gente tem essa dúvida igual a minha. Sim. A TCC, ela vai falar, né, que os nossos pensamentos, eles vão influenciar as nossas emoções e também o nosso comportamento, né? Não é muito sobre a situação em si, mas a forma como a gente interpreta essa situação. Todo mundo tem uma interpretação diferente de um mesmo fato, né, de uma mesma situação. E essa questão da abordagem, Carol, é muito interessante, porque as pessoas desconhecem um pouco isso, né? E quando a gente chega para a terapia, eu gosto sempre de explicar para os meus pacientes O que é, como é que vai ser o trabalho, porque dependendo da abordagem, o trabalho também é diferente. E essa questão da abordagem foi uma questão muito forte para mim durante a faculdade, porque até então, até mais ou menos o 7º semestre, eu estava muito voltada para a psicanálise. E aí, depois disso, eu comecei a questionar muito. Eu sou uma pessoa muito questionadora. Acho que você sabe bem, né? Que tudo eu pergunto, não entendi isso aqui não, Carol, me fala isso. Então, eu comecei a me questionar sobre muitas coisas. Algumas coisas não faziam sentido para mim. Só que eu via todos os meus amigos da faculdade escolhendo a abordagem, uns para psicanálise, outros de junguiano, e eu nada. Eu falei, meu Deus, não é possível. Chegou no final da faculdade, eu falei assim, gente, eu errei de profissão. Não é pra mim, eu não tô encontrando, eu não acredito muito nessas coisas que eu tô ouvindo, algumas coisas fazem sentido, outras não. E aí eu falei assim, pronto, eu errei, agora
tá feito, falta um semestre, vou terminar minha faculdade, vou pegar meu diploma e vou fazer um Foi outro bem concurso público. assim, no final mesmo, que você decidiu, então. E aí, no 10º semestre, eu tive um estágio na TCC, porque a minha faculdade foi muito voltada para psicanálise. No 10º semestre, eu tive um estágio. E aí, como a gente não sabia nada, a professora teve que explicar pra gente como era pra gente poder estagiar. Sim. E aí, tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. Eu falei, gente, era isso que eu procurei a faculdade inteira. E aí, eu comecei a me apaixonar pela TCC, pela minha abordagem. Hoje, a gente sabe que é uma abordagem que tem excelentes evidências científicas também. E isso é super importante, né? Eu prezo muito por essa parte científica. Então, eu me apaixonei pela TCC. Ah, que legal. E a TCC, uma coisa interessante, só pra gente fechar esse assunto aqui, que a gente tá falando sobre coisas integrativas, né? Sim. E eu vejo muito a TCC dessa forma, porque a TCC ela foi bebendo em algumas fontes diferentes, né? De algumas outras abordagens. E ela se tornou o que ela é hoje. Então, eu vejo muito essa parte integrativa também na TCC e eu acho que foi por isso que eu também me apaixonei por essa abordagem. Ah, que legal, Luísa. E assim, qual o teu maior público hoje? É homem, é mulher, é criança, é adulto, de uma forma geral? Como é que tem sido para você? Então, 99% dos meus pacientes são mulheres. A gente vê aí na área da saúde que as mulheres elas têm uma preocupação muito maior com relação à saúde. Então, saúde em vários sentidos, né? Saúde tanto física quanto a saúde mental. Então, hoje 99% do meu público é um público feminino. E atendo, crianças eu não atendo, tá? Porque é um outro manejo, é uma outra questão. Mas adolescentes eu faço atendimento também. Mas hoje o meu público maior são mulheres jovens, adultas ali, entre 25 a 45 anos. Legal. E assim, o que você, de uma forma geral, que você possa falar, claro, o que as mulheres mais buscam na terapia? É um autoconhecimento? É melhorar diretamente alguma doença, né? Alguma patologia? Elas procuram porque o médico encaminha? Ou você vê essa questão mesmo do autoconhecimento, de entender quem elas são? Me fala um pouco. Então, Carol, hoje eu vejo um pouquinho de cada coisa, né? Tem algumas pessoas, algumas pacientes que de fato têm um transtorno mental ali, então a gente vai fazer as intervenções, né, baseadas nos protocolos desse transtorno. Mas eu recebo muita gente com uma demanda de ansiedade. E também com um padrão muito rígido de pensamentos, então um perfeccionismo muito forte, né? Dificuldade em flexibilizar alguns pensamentos, e isso torna a vida muito mais pesada, porque eu sempre falo para elas, né? Elas chegam com esse discurso, não, porque eu tenho que arrumar casa, eu tenho que cuidar de tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Então, quando a gente começa a flexibilizar, né, e entender que a gente não tem que nada, né, mas que a gente pode fazer e que a gente pode fazer de uma forma mais leve, isso muda. Então, eu percebo que chega muito essa demanda, sabe? Mulheres com esse peso, com essa questão muito forte também do perfeccionismo, de que tem que ser tudo muito perfeito, com esse olhar muito dicotômico, é tudo ou é nada, ou é muito perfeito ou não está bom, né? E a gente consegue aplicar isso em vários contextos, não só tenho pacientes com essa questão no trabalho, com questão do emagrecimento também. Então, ou é uma dieta, né, ou um padrão alimentar muito perfeito, ou então eu não faço. Sim. Então, eu consigo perceber muito essas questões na clínica. E uma coisa que eu ia perguntar até antes, a tua abordagem TCC, o que eu sei que pode tratar de várias coisas, mas qual é as principais coisas, as principais questões que ela trata, a tua abordagem de TCC? Sim, a TCC, hoje, ela é considerada padrão ouro, né, para vários transtornos e várias questões mesmo do dia a dia. Então, a gente pode fazer qualquer tipo de tratamento com a TCC. A gente entende que existem alguns padrões ouros também para alguns transtornos, né? Vou te dar um exemplo. O transtorno de personalidade borderline, a gente entende que hoje o padrão ouro é a comportamental dialética. Está dentro do guarda-chuva uma outra abordagem, mas que está dentro também do guarda-chuva da TCC, sabe? Mas hoje a gente vê uma boa eficácia, uma boa evidência aí para diversas questões do dia a dia, questões de transtorno mental também. Legal. E Luísa, você acha assim que as mulheres, né, uma coisa que eu também vejo na minha prática clínica, elas estão querendo se encaixar sempre num padrão, assim, não? É o que você até comentou, de ou uma dieta muito restrita ou eu não faço. Você acha que elas estão querendo, assim, se encaixar muito eu digo assim, não só elas, mas nós, né, mulheres. Ah, não, eu tenho que ser
eu tenho que fazer, para mim, por exemplo, eu tenho que ter a barriga chapada. Tô dando um exemplo, né? Tem que ter a barriga chapada, eu tenho que ter abdominoplastia, eu tenho que ter lipo, porque se eu tiver um pouquinho de gordura na barriga, eu já não estou no padrão das artistas, das mulheres que têm muito dinheiro. Então, eu também tenho que me encaixar nesse padrão. Você acha que tem tido essa tendência, assim, na tua prática clínica? Não. Eu tenho que me encaixar nesse padrão. E talvez isso comece a gerar, né, diversas demandas, ansiedade, enfim, diversas outras coisas que acabam levando elas para a terapia. Você acha que, vamos dizer, que a causa do problema é esse? Eu sei que isso é muito... É também a gente colocar todo mundo numa caixinha. Mas você acha que essa pode ser uma das causas dos problemas aí, psicológicos, né, das pessoas? Sim. Quando a gente fala de questões psicológicas, a gente sempre pensa num termo multifatorial, né? A gente não pode relacionar fazer uma questão de causalidade. Pode ser que exista uma correlação com alguma coisa e até mesmo algum evento ali que desencadeou, né, essa questão. Mas quando a gente pensa em saúde mental, a gente sempre pensa em muitos fatores, né? Sim. Fatores de personalidade, fatores biológicos, fatores históricos, genéticos, né? Enfim. Mas, voltado para essa pergunta que você me fez, eu acredito que sim, justamente por conta desses padrões inflexíveis que as pessoas têm, né? Que muitas mulheres trazem. Então, para eu me encaixar em tal lugar, eu preciso ter tal corpo, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso cuidar de tal pessoa de uma forma diferente, né? Porque todo mundo faz isso aqui. E aí, a grande questão da terapia é a gente buscar e resgatar também os valores dessas mulheres, né? No sentido de entender o que é importante para você, o que é significativo para você, né? Pra Quem você. é Carol, isso. né? Porque às vezes a gente se molda tanto, tenta se moldar tanto aos padrões sociais, aos padrões do mundo, que a gente esquece quem é a gente. Cara, Na terapia a gente busca esses valores, né? E a gente busca ter ações que são baseadas de fato nesses valores, naquilo que é importante pra gente. Cara, isso é algo assim, falo por experiência própria, né? A terapia, eu já faço terapia acho que desde 2019, por aí, não lembro certo. E eu acho que a terapia me trouxe muito esse resgate de quem eu sou, porque acho que ao longo da vida, não só assim a vida em si, mas as experiências que a gente passa na vida, a gente vai esquecendo um pouco que a gente é, né? A gente vai seguindo aquela rotina, aquele padrão, e a gente esquece assim, tipo, quem eu sou, qual é o meu sonho, o que eu quero, como é que eu posso ter qualidade de vida, que a minha qualidade de vida é diferente da sua, por exemplo. Sim. Vou te dar um exemplo. Para mim, qualidade de vida é todo dia eu ter um tempo para ler um livro. Para você, não, é todo dia ver um filme no Netflix e tá tudo bem, é a tua qualidade de vida. Então, assim, eu acho que a terapia, ela é muito importante para trazer esse resgate. Você se vê, assim, como uma resgatadora não tenho dúvida. de almas, vamos dizer assim, das mulheres? Sim. Levando para um lado meio lúdico, né? Vamos dizer assim. Eu sempre falo do propósito, né? Isso. E desde que eu comecei na clínica, né? E isso foi algo muito interessante, né, da minha história. Porque a faculdade inteira eu falei que eu ia ser psicóloga jurídica, que eu ia estar no tribunal. Porque o meu negócio era ser psicóloga jurídica de todas as formas. Gente. E eu sempre falava, eu nunca vou pra clínica. Meus amigos estavam na ansiedade, eu vou pra clínica, não sei o que. E eu, meu Deus, vou ter que fazer estágio na clínica. Não acredito que eu vou pra clínica. Até que eu atendi o meu primeiro paciente e eu falei assim, gente, eu gostei disso. Depois que eu fiz todo o processo com o paciente e eu vi a forma como ela entrou, né? Eu vou falar ela porque é o meu maior público, né? Sim. Como ela entrou e como ela saiu, né? A mudança de vida que ela teve, eu fiquei assim, gente, eu gostei disso. Era isso que eu tava procurando. A transformação de vida que você gerou, né, naquela pessoa. E assim, nem só minha, né? Porque não posso falar que fui eu que fiz, né? Mas a TCC, ela é muito colaborativa também. Então, a gente sempre faz essa colaboração com o paciente e entender também que, olha o que ele fez, que bonito, né? A gente ajudou, né? A minha profissão ajudou ali, mas olha a vida dele como se transformou. E eu acho isso muito bonito, muito incrível. Hoje eu me sinto muito realizada na clínica também. Era algo que eu achava que não ia acontecer, né? Que eu só me enxergava, e justamente dos padrões inflexíveis, eu só me enxergava num lugar, né? E aí você me pergunta dessa questão de eu enxergar a minha profissão como um agente, como uma questão de transformação. Sim, eu enxergo, e da mesma forma como eu também sou transformada. A psicologia... Isso que eu ia perguntar, se isso te transforma também. Sim, a psicologia, ela transformou a minha vida em diversos sentidos, né? Tanto quando eu comecei a estudar e a entender algumas coisas da psicologia, eu comecei a ressignificar algumas coisas da minha vida, da minha história. E também na terapia,
né? Hoje não estou fazendo terapia atualmente. Na TCC a gente faz uma autoterapia, né? Com algumas coisas que a gente já aprendeu lá atrás, a gente vai colocando em prática. Espero voltar, tô arrumando ali meus tempos para poder voltar, porque também acho que é importante nesse momento de vida que eu tô tendo. Mas durante um tempo eu fiz, e a terapia foi, assim, libertadora na minha vida. A terapia me ajudou a conquistar muitas coisas e a estar em lugares onde eu nunca imaginei, inclusive aqui. Que legal, cara. E conta assim um pouquinho, na verdade que eu já sei, como é que foi o teu processo também de sair de um padrão, né? Que a gente, eu sei, né? Mas as pessoas vão saber agora. Que você também, por muito tempo, se encaixou no padrão. Não teria nenhum problema de você viver naquele padrão também. Mas você, no autoconhecimento, entendeu que talvez aquele não era mais o seu lugar. Como é que foi esse processo para você? Tenho muita curiosidade de saber disso, por mais que a gente converse, mas você nunca me contou a fundo, assim. Quando é que foi o start? Foi na faculdade? Foi depois? Foi antes? Como é que foi, assim, o start que te fez, assim, não, o meu propósito não é esse aqui, eu vou caminhar pro meu propósito agora. Para quem não tá entendendo, eu vou explicar. Ela vai explicar, gente. Durante quase 10 anos eu fui militar. Fui sargento de carreira do Exército Brasileiro. E eu passei muito nova, né? Assim como... Depois a Carol vai contar um pouco da história dela. Mas dando um spoiler. Eu passei muito nova, passei com 18 anos. Entrei ali pra formação com 19 e fiquei até agora os meus 29 anos. Então foram praticamente aí 10 anos de história dentro das Forças Armadas. E eu entrei no Exército... Uma coisa que é curiosa, né? Eu entrei no Exército já sabendo que eu iria sair. Eu nunca me imaginei lá por muitos anos, por muito tempo. Até o fim da vida, né? Mas eu tinha a certeza no meu coração, e aí entra mais uma vez os meus padrões inflexíveis, né? Que eu ia sair para um outro concurso. Então, eu estudava para outros concursos, assim. Eu nunca me imaginei trabalhando por mim, né? Atendendo só os meus pacientes, fazendo as coisas por mim mesma. Eu sempre imaginei que eu ia estar num concurso público, que eu ia... E estava tudo bem, né? Só que depois de um tempo eu comecei a perceber que a vida também não é só isso. Que existe um outro lado, que a gente pode empreender em outras coisas, que a gente pode ir para outras áreas. E isso foi muito importante. Então, durante muito tempo, eu fiquei ali dentro daquele ambiente, né? Que me fez muito bem. Eu não sou aquelas pessoas que saem e querem falar mal. Quero mais saber. Não. O Exército foi muito importante na minha vida durante um tempo. Eu conquistei muitas coisas lá dentro. Eu sou muito grata pelas pessoas que eu conheci, pelas conexões que eu fiz. Inclusive. Mas chegou um momento que eu percebi que não fazia mais sentido para mim. E a terapia, nesse momento, também foi muito importante, né? Porque quando a gente está lá dentro, a gente acredita que a gente é aquilo ali. Colocam muito na nossa cabeça e eu acho que é muito característico mesmo da profissão. E tá tudo bem, né? Mas a terapia me fez entender que aquilo ali era o meu trabalho, que eu não era o Exército. Cara, e isso eu é demais. entender que existe uma Luísa fora do quartel, existe uma Luísa que também é esposa, que é amiga, que é psicóloga, que é tantas outras coisas, tantos outros papéis que eu tenho. Que é resgatadora de almas, só vou te chamar assim agora. E que eu tenho tantos outros papéis na minha vida que eu posso exercer isso. Isso para mim foi, assim, foi libertador. Então, a terapia me ajudou muito, né? A psicologia me ajudou muito a entender isso. Inclusive, calma aí, eu preciso fazer isso. Gente, Juju, um beijo. Minha terapeuta, minha psicóloga, que eu amo, que me acompanha. Esse movimento de sair do Exército foi muito difícil para mim. Mexeu muito com as minhas emoções. E ela também me acompanhou. A gente também fez um trabalho recentemente voltado para essa questão também da psicologia, das minhas emoções, o que eu estava querendo naquele momento. Então, eu não posso deixar de agradecer. Eu não posso nem falar muito, senão eu choro. Se eu falar dela, eu choro. Mas ela foi fundamental para mim na minha carreira. Ai, gente, que legal. Para minha vida. E a psicologia me ajudou muito nesse sentido. Não, e é legal ver, você contando essa história, me identifico bastante, que quando... por isso que eu vou até te fazer essa pergunta depois, mas eu sempre falo que a terapia, acho que ela ajuda a gente a se autoconhecer e também ajuda a entender o nosso propósito e aí a gente viver exatamente o que a gente é, né? Como a gente comentou antes. Mas eu sou uma pessoa que falo muito assim, todo mundo tem que fazer terapia, porque como eu vejo na minha vida, eu falo, não, gente, todo mundo tem que fazer terapia. Eu falo para as minhas pacientes, você tem que fazer terapia, algumas, né? Não todas, claro. Mas você acha, essa pergunta agora para você acha que todo mundo tem que fazer terapia, assim? Tem que entrar nessa caixinha, talvez, nesse padrão
questão também? Era justamente isso que eu ia falar, né? Esse tem que. Eu não gosto desse tem que. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe falava, eu não tenho que nada, né? E eu trouxe isso muito pra minha vida, né? Eu não acho que a pessoa tem que fazer terapia, mas eu acho também que todo mundo pode se beneficiar dela, né? Eu consigo enxergar se eu pudesse colocar em padrões, né? 3 padrões ali, como a pessoa pode se beneficiar da terapia. A primeira é quando você tem um transtorno mental e aí, de fato, é um tratamento, né? Então, existe uma diferença nisso. E a gente precisa, de fato, fazer a terapia. O processo terapêutico vai ser um tratamento ali do transtorno. O segundo é quando uma pessoa tem uma baixa autoeficácia. O que isso quer dizer? Ela não consegue lidar muito com as questões do dia a dia dela, não consegue lidar muito com os problemas, não tem uma assertividade ali, então não consegue resolver muito as suas próprias questões, e a terapia pode ser esse lugar, né, onde ela vai ressignificar, onde ela vai aprender também a ter ferramentas e estratégias para lidar com as questões, né, então aumentar essa autoeficácia. E para aquelas pessoas também que querem se conhecer, né, e eu diria que esse seria o terceiro padrão aí, o terceiro tópico aí, onde as pessoas poderiam se beneficiar da terapia, que é um autoconhecimento. E aí, autoconhecimento, a gente tem diversas formas de fazer isso, né? Mas a questão da terapia, como a gente estava falando no início, ela traz muito o nosso valor, né? Esse resgate do nosso valor, de quem a gente é, do que a gente gosta. Eu percebo, às vezes, na terapia, eu faço algumas perguntas, né? Tá, mas o que é que você gosta? Não sei. Tá, mas o que é que você quer? Não sei. Tá, mas entre isso e isso, o que é que você... Não sei. Então, a gente não sabe, né? Então, lá também é um lugar da gente descobrir esses valores, né? Exatamente. Então, eu acho que não tem que, né? Mas pode se beneficiar, sim, desse processo. Cara, eu fico até emocionada também, porque de verdade, você falando assim, me resgata muito do que a terapia transformou, assim, muito a minha vida, inclusive tá aqui. Não vou falar mais sobre isso, não vou chorar. Já tá chorando. Já tô chorando. E, Luísa, eu acho que uma coisa muito importante é a manutenção. Porque, assim, a verdade é que a terapia é uma vez na semana, né? Ou 2, né? Enfim, depende ali de como a pessoa vai fazer. Mas, assim, como é que a gente pode fazer uma manutenção dessa terapia, né? Assim, eu sempre falo que na minha terapia, tudo que a minha terapeuta fala comigo ali, eu não sei se a palavra certa é irradia, né? Na minha cabeça a semana toda. Mas talvez se eu também não fizesse uma manutenção, se eu não lesse livros de autoconhecimento, né? Algo, né, que eu gosto, assim, isso talvez não faria tanto sentido. Você acha que é importante essa manutenção? Que conselho você daria, assim, de forma geral, né, para o público geral, para fazer essa manutenção da saúde mental? Mesmo quem não faz terapia, mas como é que a gente pode fazer uma manutenção da nossa saúde mental? Como é que a gente pode cuidar? Porque a gente às vezes se preocupa muito em cuidar do nosso corpo. Não, vou para academia todo dia, malho, pego peso, vou pro pilates, faço não sei o quê. Mas a gente esquece da nossa cabeça, que ela também precisa ser exercitada, né, vamos dizer assim. O que seria essa manutenção, essa academia da mente? O que você acha? Tá. Eu vou dividir essa resposta em 2 partes, tá, Carol? Tá. A primeira voltada para essa questão da terapia que você falou. E eu vou puxar de novo sardinha para TCC. Claro. Que é algo que eu gosto muito e que a gente sempre faz um plano de ação no final de toda a sessão, né? E para que é esse plano de ação? Para a terapia, ela não ficar só naqueles 50 minutos, 60 minutos de atendimento por semana, mas que a gente consiga externar essa terapia através do plano de ação, né? Então, não é só o falar, óbvio, é importante, é terapêutico, a gente vai fazendo algumas intervenções, mas a gente entende que para a gente ter uma boa efetividade, a gente precisa também fazer isso, né, ao longo da nossa semana. Então, na própria terapia, dependendo ali de qual for a demanda, né, a gente faz também planos de ação para que essa pessoa ela consiga manutenir a saúde mental dela, né, ao longo da semana. E falando de uma forma geral, né, sobre a manutenção de saúde mental, muita gente relaciona a saúde mental só com a terapia, mas não é isso, né? A saúde mental, a gente pode cuidar da nossa saúde mental de várias formas. E aí a gente tem diversas maneiras de fazer isso, né? A gente pode ter um momento de meditação, né? Praticar a nossa atenção plena, isso é uma coisa muito difícil também hoje em dia, que todo mundo vive no piloto automático e a gente não para prestar atenção nas coisas. Então, a gente pode praticar essa atenção plena. A gente pode ler livros, a gente pode ver filmes, a gente pode estar com pessoas que a gente gosta, a gente pode fazer atividade física, que inclusive é super importante, né, para a nossa saúde mental. Então, assim, vai depender muito do gosto de cada um, né? Eu sempre falo, não é terapia, mas é terapêutico. Então, existem muitas coisas que são terapêuticas e que
são boas pra gente, né? Viajar, por exemplo, eu sou amante de viagem. Sim. Tem gente que, tipo, já não gosta de viajar, gosta de ficar... Estar em casa já é uma terapia, exatamente. né? Então, não tem como a gente falar que é só uma coisa, né? Pega esse kit aqui e faça a manutenção da sua saúde mental. Não é assim, né? E não é o que os gurus vendem hoje aí na internet também, né? Que faz isso aqui que você vai ficar ótima, você vai ficar plena. Não é assim. Então, a gente tem diversas formas de fazer isso. Para mim, o que é muito terapêutico para mim é viajar. Talvez para você possa ficar assistindo Netflix em casa, o que para mim também é. Adoro sentar no sofá e ficar ali, né? Ter em casa. o meu momento, ouvir música, enfim. Coisas que vão fazer com que a gente desopile um pouco também nesse momento de estresse, dessa atividade do dia a dia. E que seja significativa e importante pra gente também. E você acha bom ter uma rotina desse cuidado? Porque você estava falando, estava pensando, né? Que eu, pelo menos, o que fez diferença na minha vida não foi só eu ter esses momentos de manutenção, mas ter uma rotina. Por exemplo, eu botei uma... Foi difícil, assim, até eu conseguir acordar sempre uma hora antes do horário que eu tenho que acordar, fazer meditação, ler meu livro ali que eu tô lendo. Aí eu aproveito e faço... Eu aprendi a fazer também imaginação criativa. Eu imagino as coisas que eu quero. Inclusive, eu imaginei isso aqui. Então, assim, eu aprendi a ter esse costume. Com a leitura, eu aprendi isso na leitura, por exemplo, né? Então, você acha que é importante ter uma rotina de autocuidado? Por mais que a gente está falando aqui de não se encaixar em padrão, mas, na minha opinião, a rotina é muito importante, né? Pra gente conseguir criar um hábito, né? Sim, com certeza. A rotina... Eu sou amante da rotina. Eu amo gosto também, muito gente. da rotina. Eu acho que ela gera na gente um senso, ao mesmo tempo, de segurança, mas a gente precisa tomar esse cuidado com ela. A gente não colocar essa rotina como algo inflexível. E que se mudar um pouquinho... Ai, meu Deus, agora eu me desesperei porque saiu da minha rotina. Eu tenho esse problema também, que às vezes sai da minha rotina eu fico desesperada. Mas eu tô aprendendo a não ficar desesperada. Então, eu acho que sim, a gente tem que ter uma rotina, né? Para que a gente consiga manutenir a nossa saúde mental. Então, uma rotina ela é importante pra gente nesse sentido. E até mesmo porque a gente vai criando novos hábitos e hábitos que sejam saudáveis pra gente. A gente é muito acostumado a fazer muitas coisas que nem sempre são positivas, nem sempre são boas, mas que a gente se habituou a fazer. Sim. Né? Então, quando a gente constrói uma rotina e também uma rotina que seja funcional, isso é importante, né? Teve uma vez que eu estava dando uma palestra, se não me engano foi mês passado, e aí uma pessoa me perguntou assim, tá, mas qual seria a rotina, né, para dos sonhos. Tipo o padrãozinho, Sim, né? E aí eu falei justamente essas questões para ele. Eu não sei, a minha rotina é uma, a sua rotina é outra. É importante o quê? Que a gente crie uma, né? Para que a gente vá sabendo o que a gente tem que fazer, para que esteja nela coisas que são importantes e significativas pra gente, né? Isso não significa que a gente vai ter só lazer e momentos de paz. Não, a gente vai ter que trabalhar. E a gente vai ter que trabalhar muito. E a gente, inclusive, faz muito isso, né, Carol? Mas a gente precisa ter essa rotina estabelecida, porque isso é importante, mas ela também não pode ser inflexível. E aí, esse é o cuidado e é o ponto que eu sempre percebo na clínica, né? As pessoas chegam muito assim, Luísa, eu tô criando uma rotina. Mas aí, quando sai da rotina, uma coisinha ali... Morre. né? Ela é importante, mas a gente precisa também tomar esse cuidado. Legal, Luísa. Então, assim, o que eu... Vamos dizer... Resumindo um pouco aqui tudo que a gente falou, eu acho que essa questão de não se encaixar no padrão, mas a gente se conectar com a gente mesmo e saber o que a gente quer, eu acho que o que a gente quer, na verdade, que é bom pra gente, eu acho que é mais ou menos um resumo do que a terapia traz pra gente, né? Inclusive, eu queria que você deixasse um recado para as meninas, para as mulheres que estão nos vendo, ou um recado, ou um conselho, uma frase, algo que você queira deixar aí pro pessoal. Olha pra câmera pra você falar pra elas. Façam terapia. Não, mas vamos lá. Um conselho que eu posso dar, né, é que de fato você se conheça e que você se permita viver uma vida abundante. Eu acredito muito nisso, né? Muitas vezes a gente só quer viver ali a nossa vidinha e acredita que tá tudo bem, mas existem muitas coisas que a gente pode adquirir na nossa vida e eu sou a prova viva disso. Durante muito tempo eu me coloquei num padrão e eu esqueci que eu poderia viver muitas outras coisas. E ter esse processo de autoconhecimento me permitiu vivenciar tudo isso. Então, se permita, a vida não precisa ser pesada, né? Eu sempre tenho esse tema, por uma vida mais leve. Então, a vida ela pode ser leve sim, mesmo com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, a gente não está isento disso, né? E a terapia ela também não vai sumir com os teus problemas do dia para a noite.
mas ainda assim você pode viver uma vida significativa, você pode viver uma vida de acordo com seus valores, mas para isso você vai precisar se conhecer. Não é fórmula mágica de internet, né? Não é o guru da internet. É um processo, muitas vezes demora, tem um tempo, mas que o resultado é lindo. Então, acho que se hoje eu pudesse deixar um recado, né, falar para essas mulheres, seria isso: se conheça. E a gente tem várias formas de fazer isso, não só com a terapia, tá? Mas se conheça, se permita viver tudo aquilo que você é capaz, todo o seu potencial. Não é papo de coach, né? Mas é de fato você viver uma vida de acordo com os seus valores. Eu acredito muito nisso e esse seria o conselho que eu daria para as mulheres hoje. É isso, gente. Estamos muito felizes de estar fazendo esse primeiro episódio do nosso podcast, o IntegraCast. E é isso que a gente quer trazer para vocês. É informação, né? Acho que o grande objetivo, assim, da nossa vida e também aqui com o nosso podcast é alcançar o maior número de pessoas através do conhecimento que a gente estudou tanto, que a gente buscou tanto. Vocês viram como a Luísa aqui sabe muito, né? Muito preparada, não para de estudar. Na casa dela só tem uns livros dessa grossura, assim. E a nossa ideia é trazer esse conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Luísa. E vamos juntas. Tchau, gente.